Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O quarto e último capítulo da Epístola aos Colossenses encerra a carta de Paulo com um forte apelo à perseverança prática, à vigilância na oração e à sabedoria no testemunho público. Após estabelecer a teologia da supremacia de Cristo e os padrões para a vida cristã, o apóstolo dedica esta sessão final para instruir a igreja sobre como se relacionar com o mundo exterior através de palavras temperadas com sal e graça. Além disso, o capítulo se transforma em um caloroso mosaico de companheirismo, onde Paulo menciona nominalmente diversos cooperadores, como Tíquico, Onésimo, Lucas e Epáfras, demonstrando que o avanço do Evangelho não era o esforço de um homem só, mas o fruto de uma comunidade unida pelo mesmo propósito. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Colossenses 4 do livro de Colossenses da Bíblia. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Exortação à oração e à sabedoria. 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. 4. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Saudações finais. 7. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador ao serviço do Senhor. 8. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos e, se ele for visitá-los, recebam-no. 11. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. 13. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. 14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. 17. Digam ao Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. 18. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Análise textual.
logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Portas abertas, palavras temperadas e a força do trabalho em equipe. Chegamos ao capítulo final da carta aos Colossenses. Paulo encerra esta epístola conectando os últimos detalhes das relações de trabalho, emitindo diretrizes urgentes sobre como o cristão deve se posicionar diante do mundo não cristão e abrindo os bastidores de sua equipe missionária. Ao listar nominalmente seus cooperadores, o apóstolo transforma uma simples sessão de saudações em uma lição profunda sobre reconciliação, intercessão e fidelidade no ministério. Ele nos lembra de que ninguém faz a obra de Deus sozinho e que as nossas marcas e sofrimentos por Cristo servem para encorajar o corpo da Igreja. O tema central deste capítulo é: a maturidade cristã se consolida na justiça nas relações de trabalho, na dedicação à oração vigilante, na sabedoria evangelística no falar e na cooperação mútua entre os irmãos para o avanço do reino de Deus. Primeiro, justiça no trabalho, oração vigilante e evangelismo estratégico, versículos 1 a 6. O que o autor está ensinando? Paulo abre o capítulo concluindo a linha de raciocínio iniciada no capítulo anterior sobre o ambiente de trabalho. No versículo 1, ele se dirige aos patrões e líderes. Senhores, eles devem tratar seus subordinados com justiça e equidade, o que é justo e direito. O argumento de Paulo é um choque de humildade para qualquer líder da época. Todos os patrões da terra responderão diante de um Senhor que está nos céus. Na contabilidade de Deus, o crachá corporativo não confere privilégios. Nos versículos 2 a 4, o apóstolo dita o ritmo da vida espiritual. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Versículo 2. A oração cristã não é passiva ou sonolenta, é vigilante e cheia de gratidão. Paulo, mesmo estando algemado em uma cela, não pede oração por sua libertação física ou conforto individual. O seu pedido nos versículos 3 e 4 é puramente estratégico: que Deus abra uma porta para a mensagem, permitindo que ele continue pregando com clareza o mistério de Cristo, missão pela qual ele estava preso. Nos versículos 5 e 6, o foco muda para nossa relação com a sociedade e com os descrentes, os de fora. Paulo ordena: comportamento, agir com profunda sabedoria prática e aproveitar ao máximo cada oportunidade ou brecha de tempo disponível. Versículo 5. Comunicação. O falar do cristão deve ser sempre agradável e temperado com sal. Versículo 6. O sal preserva da corrupção, dá sabor e desperta a sede. A conversa do crente deve ser atraente, inteligente e equilibrada, preparando para saber como responder e acolher cada indivíduo em suas dúvidas existenciais. A lição espiritual principal. A eficácia do testemunho cristão no mundo depende de líderes integrados e justos, de uma igreja focada na oração e de membros que usam de sabedoria e palavras gentis para atrair e responder àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Aplicações práticas. Exercer uma liderança justa. Se você gerencia uma equipe, coordena um projeto, tem funcionários na sua empresa ou mesmo alguém que presta serviços na sua casa, aplique o versículo 1. Pague salários justos, não abuse da sua autoridade, trate as pessoas com respeito e não exija metas abusivas. Lembre-se de que o seu chefe final está assistindo a tudo lá do céu. Temperar o seu discurso diário. Como está o tom das suas conversas no dia a dia e os seus comentários nas redes sociais? O versículo 6 manda que nosso falar seja agradável e construtivo. Fuja de debates destrutivos, ironias ácidas, fofocas ou piadas obscenas. Deixe que as suas palavras transmitam a graça de Deus e despertem nos outros o desejo de conhecer Jesus. Segundo, os bastidores do ministério e o poder da reconciliação em equipe, versículos 7 a 18. O que o autor está ensinando? A partir do versículo 7, Paulo faz uma detalhada transição para as saudações finais. Ele envia Tíquico, a quem descreve como um irmão amado, ministro fiel e cooperador dedicado, com a missão específica de atualizar a igreja sobre a situação do apóstolo e trazer refrigério ao coração dos colossenses, versículo 8. Junto com ele, viaja Onésimo, versículo 9. A menção a Onésimo é uma obra-prima de restauração social. Onésimo era um escravo fugitivo que havia roubado seu senhor, Filemon, que morava em Colossos. Agora, transformado pelo Evangelho, Paulo devolve a sua cidade natal não como um criminoso foragido, mas rotulando-o publicamente como um fiel e amado irmão.
O Evangelho reconstrói reputações despedaçadas. Nos versículos 10 e 11, o apóstolo lista seus companheiros judeus da circuncisão Aristarco, seu companheiro de cela, e Marcos, o primo de Barnabé. Marcos havia abandonado Paulo em uma viagem missionária anterior, gerando uma grave quebra de confiança. Atos 15, 37 e 39. Aqui, Paulo mostra que o tempo e a graça curaram a ferida. Ele dá ordens para que a igreja acolha Marcos calorosamente. Ele cita também Jesus, chamado Justo, afirmando que esse grupo tem sido um bálsamo de ânimo para sua alma. Nos versículos 12 e 13, o destaque vai para Epáfras, o plantador daquela igreja. Paulo faz um elogio formidável à sua vida de oração secreta. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. O alvo das orações de Epáfras não era a prosperidade material deles, mas a maturidade, que eles permanecessem firmes, maduros e convictos na vontade de Deus. Paulo cita ainda Lucas, o médico amado, versículo 14, autor do Evangelho de Lucas e de Atos. Demas, que infelizmente o abandonaria mais tarde, envia saudações a Ninfa e à igreja que se reunia em sua casa, versículo 15, e ordena o intercâmbio de cartas com a igreja de Laodiceia, versículo 16. Ele deixa um recado direto de cobrança ministerial a Arquipo no versículo 17. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. A carta fecha com a assinatura de próprio punho de Paulo, um pedido tocante de empatia. Lembrem-se das minhas algemas e a sua habitual assinatura de bênção. A graça seja com vocês. Versículo 18. A lição espiritual principal. O reino de Deus é construído por meio de relacionamentos saudáveis, onde há espaço para a restauração de pessoas que falharam no passado, como Marcos e Onésimo, intercessores que lutam de joelhos nos bastidores, como Epáfras, e uma profunda cooperação prática entre as comunidades locais. Aplicações práticas. Dar novas chances a quem falhou. Há alguém no seu ambiente de igreja, de trabalho ou na família que cometeu um erro grave no passado e acabou se afastando. Olhe para os exemplos de Marcos e Onésimo. Se Deus restaura e Paulo reabilita esses homens na liderança da igreja, quem somos nós para reter o perdão? Seja um canal de restauração e reintegração na vida de alguém. Tornar-se um guerreiro de bastidores. Você quer abençoar a sua igreja local ou a sua liderança? Faça como Epáfras. Versículo 12. Batalhe por eles em oração. Ore para que seus pastores, líderes e amigos permaneçam firmes, blindados contra as tentações do mundo e amadurecidos na fé. O trabalho de joelhos produz frutos eternos e visíveis. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, líderes e patrões cristãos devem governar suas relações profissionais com estrita justiça, lembrando que prestarão contas a Deus. Segundo, a vida de oração da igreja deve ser perseverante, vigilante e transbordante de ações de graças pelas vitórias diárias. Terceiro, os alvos de nossas intercessões devem priorizar a abertura de portas para a pregação clara do Evangelho acima do nosso conforto físico. Quarto, o cristão deve agir com inteligência e sabedoria prática diante da sociedade, aproveitando estrategicamente cada oportunidade de testemunho. Quinto, nossa comunicação cotidiana precisa ser agradável, equilibrada e madura, pronta para esclarecer e acolher as pessoas ao nosso redor. Sexto, o Evangelho tem poder para curar relacionamentos rompidos e transformar antigos desertores ou infratores em irmãos amados e fiéis. Sétimo, a intercessão focada na maturidade espiritual e na perseverança dos irmãos é uma marca de verdadeiro amor e cuidado pastoral. Oitavo, o ministério cristão recebido do Senhor não deve ser negligenciado, mas cumprido com total zelo este sustentado pela graça de Deus. Reflexão espiritual final. Terminar a leitura da carta aos Colossenses nos dá a certeza de que a soberania de Cristo não nos isola do mundo. Pelo contrário, nos joga para dentro dele com uma nova missão. Paulo começou a carta mostrando Jesus assentado no trono do universo e termina mostrando esse mesmo Jesus transformando o dia a dia de escravos, médicos, patrões, desertores e prisioneiros. As algemas de Paulo não conseguiram prender a palavra de Deus. A mesma graça que sustentou aquela pequena equipe missionária na Ásia Menor é a graça disponível para sustentar a sua caminhada hoje. Ao longo desta semana, mantenha-se em oração ativa. Fique alerta contra o desânimo. Quando abrir a boca para falar no seu trabalho ou em casa, que as suas palavras tragam o sabor e o tempero do céu.
Seja fiel aos compromissos e ministérios que o Senhor colocou nas suas mãos. Nunca se esqueça de que você não caminha sozinho. Fazemos parte de um corpo vivo, perdoado e fortalecido. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo guarde o seu espírito. Amém. Vou te explicar Colossenses 4 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a prática do Evangelho na vida pública, a importância da justiça, da oração persistente, do testemunho sábio e do valor da cooperação na Igreja. Primeira parte: a justiça dos senhores, versículo 1. Verso 1. Deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Significado: Paulo conclui a sessão sobre os relacionamentos iniciada no capítulo 3. Os senhores terrenos, chefes, patrões, devem governar com justiça e equidade. O motivo é claro: eles não são a autoridade máxima. Todos responderão ao mesmo Senhor Supremo nos céus, que não faz acepção de pessoas. Ligação com o Antigo Testamento. Essa ordem reflete diretamente as leis de justiça social e proteção aos trabalhadores descritas no Antigo Testamento, onde Deus exigia tratamento justo e pagamento correto aos servos. Deuteronômio 24, 14 e 15. Além disso, lembra a teologia de Levítico 25, 43, 55, que proibia o rigor cruel e lembrava a Israel que todos os seres humanos pertencem a Deus como seus servos. Segunda parte: a vida de oração e o avanço do Evangelho, versículos 2, 4. Verso 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Significado: a oração não deve ser um ato esporádico, mas uma disciplina espiritual contínua e dedicada. Estar alerta significa vigiar espiritualmente contra o pecado e o desânimo, sempre com o coração cheio de gratidão. Versos 3, 4. Orem, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Significado: Paulo, mesmo preso em cadeias físicas, não pede oração por sua liberdade ou conforto pessoal. Seu único desejo é que Deus crie oportunidades para que o Evangelho continue sendo anunciado de forma clara e aberta. O foco dele permanece na missão, não no próprio sofrimento. Terceira parte: testemunho e sabedoria diante do mundo, versículos 5, 6. Verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Significado: os de fora são as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O cristão deve viver de forma estratégica, inteligente e íntegra na sociedade, transformando cada conversa e momento em uma oportunidade para testemunhar de Deus. Verso 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Significado: a comunicação do crente deve ser cheia de graça, agradável e ter substância, pureza e sabedoria, temperada com sal, sabendo ouvir e responder a cada pessoa de forma individual e respeitosa. Ligação com o Antigo Testamento. A expressão temperado com sal possui raízes profundas no sistema de adoração do Antigo Testamento. Em Levítico 2:13, Deus ordenava que toda oferta de cereais fosse temperada com o sal da aliança. O sal impedia a corrupção e simbolizava fidelidade, preservação e purificação. Paulo aplica esse conceito às nossas palavras. Nossa fala deve ser uma oferta pura a Deus, livre de corrupção, que preserva a paz e reflete a nossa aliança com o Senhor. Quarta parte: cooperadores e amigos de ministério, versículos 7, 14. Versos 7 e 9. Tíquico e Onésimo. Significado: Paulo valoriza o trabalho de equipe. Tíquico é descrito como ministro fiel e cooperador. Onésimo, que era um escravo fugitivo convertido, é recebido agora como um irmão amado e fiel. O Evangelho reconstrói histórias e restaura a dignidade das pessoas. Versos 10, 11. Aristarco, Marcos e Jesus Justo. Significado: companheiros que trouxeram consolo a Paulo na prisão. O destaque vai para Marcos. Primo de Barnabé no passado, ele havia abandonado o ministério causando divisões, Atos 15, 37 e 39. Mas aqui Paulo demonstra que houve plena restauração e reconciliação, instruindo a igreja a recebê-lo bem. Versos 12 e 13. Epáfras, o guerreiro de oração. Significado: Epáfras é elogiado por sua profunda dedicação intercessória. Ele batalhava em oração pelas igrejas locais.
A oração pelos irmãos é descrita aqui como um trabalho de esforço intenso e luta espiritual para que a igreja alcance a maturidade. Verso 14. Lucas e Demas. Significado: companheiros de equipe. Lucas, o médico e escritor, permanece fiel ao lado de Paulo. Nota histórica: Demas, mencionado aqui como cooperador, infelizmente abandonaria Paulo mais tarde por amar o mundo, evidenciando o perigo de não perseverar. Quinta parte. Instruções finais e assinatura. Versículos 15 e 18. Verso 16. Façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Significado: as cartas apostólicas tinham um caráter de autoridade universal e deveriam circular entre as comunidades cristãs para instruir a todos na doutrina correta. Verso 17. Digam ao Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Significado: um chamado à responsabilidade individual. O serviço que Deus nos confia não deve ser feito de forma relaxada. Exige focos, zelo e terminação. Verso 18. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Significado: Paulo assinou de próprio punho para autenticar a carta. Ao pedir que se lembrem de suas algemas, ele valida o custo do seu ministério e encerra com o tema central de toda a sua teologia: a dependência total da maravilhosa graça de Deus. Resumo geral. Sobre a liderança e autoridade. Quem exerce liderança ou chefia terrena deve agir com justiça e equidade. Todos os homens estão debaixo do mesmo e único veredito do Senhor dos céus. Sobre a comunicação espiritual. A oração persistente, vigilante e agradecida é o combustível para a obra de Deus. Devemos clamar pela abertura de portas para a pregação e não por nosso conforto pessoal. Sobre o testemunho público. Devemos ser sábios no trato com as pessoas que não são cristãs. Nossas palavras devem ser puras, preservadoras e cheias de graça, temperadas com sal. Sobre a comunidade e o ministério. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. O ministério depende de cooperação, amizade e reconciliação. O ministério recebido do Senhor deve ser zelado e cumprido com total fidelidade até o fim. Mensagem central: o Evangelho que transforma o coração, capítulos 1 e 2, e o lar, capítulo 3, deve agora transbordar em oração fervorosa, sabedoria social, justiça prática e cooperação mútua na Igreja, capítulo 4. Aplicação prática hoje. Primeira: seja um líder ou patrão justo. Se você lidera pessoas no trabalho, na igreja ou em projetos, trate-as com dignidade, respeito e pague o que é correto, lembrando que Deus avalia as suas atitudes de cima. Segunda: desenvolva uma rotina de oração alerta. Não ore apenas de forma mecânica. Dedique tempo para interceder especificamente pelo avanço do Evangelho e pela liderança da sua igreja, agindo como um guerreiro de oração. Terceira: cuide da sua reputação com os não cristãos. Suas atitudes no cotidiano devem atrair as pessoas para Deus e não afastá-las. Aproveite bem o seu tempo para ser uma boa influência onde você estiver. Quarta: tempere as suas palavras na internet e no dia a dia. Evite fofocas, piadas indecentes, agressividade ou palavras vazias. Que o seu falar traga cura, sabedoria e graça para quem está ouvindo ou lendo. Quinta: valorize e apoie os seus irmãos na fé. Não tente caminhar sozinho na vida cristã. Seja um encorajador como Tíquico, um intercessor como Epáfras ou alguém que perdoa e dá novas chances como Paulo fez com Marcos. Cumpra fielmente o serviço que Deus te entregou. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!